Efésios 1, 15 a 23. Até aqui, Paulo tem louvado ao Senhor, especialmente nos versículos 3 a 14 do capítulo 1, exaltando a glória de Deus, as riquezas em Jesus e a garantia da salvação eterna. Ao compartilhar seus sentimentos com os crentes, Paulo inicia suas palavras com a expressão "por esta razão", indicando seu desejo de esclarecer o que já foi revelado a eles. Ele expressa sua oração para que compreendam totalmente as bênçãos recebidas em Jesus Cristo, considerando o vasto amor de Deus. Reconhecendo a profundidade dos temas que aborda, Paulo está ciente de que muitos podem se sentir confusos e ansiosos diante de certas questões. Talvez, ao assistir os vídeos anteriores sobre esta carta, você também pode ter encontrado pensamentos e ensinamentos que o perturbaram e confundiram. Calma, porque estamos todos em diferentes níveis de compreensão quando se trata das doutrinas da nossa fé. Nesses versículos, Paulo oferece duas mensagens principais, uma de louvor aos santos e outra de oração por eles. Vamos então considerar esses pensamentos para encontrar ajuda em nossa caminhada espiritual. Do versículo 15 ao 16 há uma palavra de louvor para os santos. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo aborda a salvação concedida pela graça de Deus e enfatiza que é Deus quem nos convoca e nos purifica e nos salva. Paulo destaca que a salvação é concedida pela graça de Deus. E ele enfatiza que Deus é quem nos chama, purificando e salvando por meio de uma graça ou de sua graça incomparável. Mesmo que os ouvintes não compreendam tudo, eles depositaram fé suficiente em Jesus para alcançar salvação. Então, Paulo elogia a profissão de fé deles, mencionando que ouviu falar de sua fé no Senhor Jesus. Ele destaca que esta fé não é sobre realizar feitos grandiosos, mas simplesmente confiar em Jesus Cristo para a salvação. Crer no Evangelho é o único meio de salvação para qualquer alma perdida por meio dessa sua graça incomparável. Embora possam não compreender inteiramente, os ouvintes absorveram o suficiente para depositar sua fé em Jesus e alcançar salvação. Paulo, então, os elogia por acreditarem no Evangelho e destaca que não se trata de uma fé que realiza feitos grandiosos, mas, sim, do simples ato de confiar em Jesus para a salvação. Isto fica claro em diversas passagens das Escrituras. Eu vou ler algumas. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 16, 30 e 31 nos diz assim: e os trouxe para fora e disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. João 8, 24. Eu, portanto, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Infelizmente, muitos pregadores não estão mais pregando o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Bem, algumas passagens muito relevantes das Escrituras nos diz o que é. 1 Coríntios 15, 3 e 4, porque antes de tudo vos entreguei o que também recebi, como que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Romanos 4, 25, o qual foi entregue pelas nossas ofensas e ressuscitou
para a nossa justificação. O Evangelho ensina que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A salvação é alcançada pela fé nisso. Métodos como orações, experiências emocionais, batismo ou filiação a uma denominação não salvam. Apenas a fé no Evangelho da graça traz salvação. Paulo diz que a fé deles está no Senhor Jesus. Há muita pregação hoje em dia que menospreza o senhorio de Jesus Cristo. Leia Romanos 10:9 e Atos 16:31. Esses versículos declaram a verdade de que Jesus é o Senhor. Vamos a alguns números. Se eles estiverem errados, corrija por gentileza. Ele é chamado de Jesus cerca de 625 vezes, na verdade, Yeshua. Senhor, cerca de 200 vezes. E Cristo, Messias, Hamashiach, cerca de 60 vezes. Ele é chamado Senhor Yeshua uma vez, ou Senhor Jesus, uma vez nos evangelhos em Lucas 24:3. Depois dos evangelhos, Jesus é chamado de Senhor Jesus cerca de 117 vezes. De Jesus Cristo, ou de Yeshua Hamashiach, cerca de 119 vezes. Atentem também ao que Pedro pretendeu fazer com que os judeus vissem em Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que Deus fez a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Senhor e Cristo. Jesus não é um gênio da lâmpada que realiza nossos desejos. Ele é o Senhor, independentemente de reconhecermos seu senhorio ou não. Quando buscamos Jesus Cristo, devemos estar dispostos a nos submeter ao seu domínio. Muitas pessoas procuram Jesus para evitar o inferno e escapar da ira justa que sabem merecer. Essa consciência da ira divina é frequentemente revelada pelo Espírito Santo. O arrependimento dos pecados é essencial para a salvação. Sob essa convicção do Espírito Santo, reconhecemos nossa condição espiritual e abandonamos nossos pecados. O Espírito de Deus nos revela a nossa natureza pecaminosa, nos levando a renunciar a Satanás e a nos submeter a Jesus como Senhor. Não podemos aceitar Jesus como Salvador sem aceitá-lo também como Senhor. Haverá momentos em que estaremos completamente submissos à vontade de Deus e outros em que resistiremos. Podemos passar por fases em que nosso amor por Jesus não é tão intenso quanto antes. No entanto, mesmo que nossa obediência e amor diminuam, Jesus continua sendo Senhor, independentemente da nossa obediência. Romanos 14:9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Prestaremos contas a Deus por toda a nossa vida, e isso inclui a morte. Pois Jesus viveu, morreu, ressuscitou para ser Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor da vida e da morte, e é Ele que nos liberta de nossa arrogância. 1 Coríntios 12:3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ensina que a salvação vem através do senhorio de Jesus. Ele é tanto Senhor, Salvador, quanto Senhor, e não podemos separar uma função da outra. Não é possível tê-lo como Salvador sem aceitá-lo como Senhor, pois ele é intimamente ambas as coisas. Quero o Salvador, mas não quero o Senhor? Qual tipo de salvação temos? Paulo então elogia os crentes de Éfeso por sua fé e sua demonstração de salvação genuína através de suas ações. Ele destaca que a realidade da fé deles é evidente pelos frutos que produzem, como o seu amor demonstrado pelos outros crentes. O amor pelos outros, especialmente pelos cristãos, é uma característica central do verdadeiro cristianismo. 1 João 3, 14 e 15 diz assim: sabemos
que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna habitando nele. 1 João 4, 7, 12 nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. 1 João 4, 20 e 21 diz: se alguém disser eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Bom, e dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João 13, 34 e 35, palavras de Yeshua, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Paulo enfatiza que o amor pelos irmãos é essencial para a verdadeira salvação. Sem esse amor genuíno, somos como um barulho vazio, uma coisa oca. As características do verdadeiro amor espiritual são esboçadas aí em 1 Coríntios 13, versículo 1 até o versículo 8. A verdadeira salvação, ela se manifesta através do amor genuíno que o crente demonstra pelos outros. Esse amor não é apenas expresso em palavras, mas também em ações. 1 João 3,18 nos diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor dos Efésios não foi duradouro. Apocalipse 2,4 relata que eles perderam o primeiro amor. Continuaram a servir ao Senhor, porém, por hábito, mero costume, não por amor. Jesus os adverte, caso não se arrependessem. Apocalipse 2,5. Mas Éfeso não estava nem aí, não atendeu ao aviso do Senhor, resultando na retirada de seu castiçal. Éfeso, então, nos deixa um alerta a examinar se nosso amor pelo Senhor e pelos outros é autêntico. Se não for, a gente tem que se arrepender para evitar as consequências da desobediência. Nosso amor é um indicador crucial de nossa verdadeira salvação. Então, aprendamos a amar independentemente da circunstância, sem considerar nossos próprios sentimentos. Muitas pessoas afirmam serem salvas pela graça de Deus, mas não produzem frutos que o glorifiquem. Em vez disso, seus frutos são obras infrutíferas das trevas e obras da carne. Efésios 5,11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por outro lado, os verdadeiramente salvos pela graça de Deus produzirão frutos que glorificam a Ele, demonstrando o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E diz mais que contra estas coisas não há lei. Não há lei. E são também obras de justiça, Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tiago 2,18, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Jesus colocou dessa forma: assim também toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Mas o que a árvore má produz? Produz frutos maus.
Mateus 7,17. Ele também disse o seguinte: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou então tornar a árvore corrupta e o seu fruto corrupto. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Mateus 12,33. Então, assim, se nós nos desenvolvemos como uma árvore robusta, vão gerar frutos de qualidade. No entanto, se o que desenvolvemos, se a árvore estiver doente, se o que desenvolvemos está doente, os frutos serão de má qualidade. Os frutos revelam a verdadeira condição da árvore. Uma vida salva pela graça mostrará claramente a presença do Senhor, enquanto uma vida não convertida demonstrará claramente as obras da carne. Ouçamos as palavras de Jesus em Mateus 7, 16 e 23. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu vos direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, vamos olhar para a nossa vida e considerar onde estamos com Ele hoje. Precisamos olhar para dentro e ver, antes de tudo, onde estamos com o Senhor Jesus. Estamos salvos? Acreditamos no Evangelho da Graça? Nossa fé em Jesus, ela é somente em Jesus para a salvação? Seguimos o caminho da Bíblia, nos arrependendo de nossos pecados e confiando na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa alma? Ele é nosso Salvador? Continuando, versículo 16b até o 23. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, de domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo tem elogiado aí os Efésios por sua fé em Jesus, mas uma fé real no Senhor da glória, crucificado e ressuscitado. Eles receberam o Evangelho pela fé e isso mudou suas vidas completamente. Eles concretizaram o espírito de Mateus 22, 39, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, então, deseja que os crentes entendam que são completos em Jesus e os alerta para evitar cair na armadilha que os colossenses enfrentaram. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Estes últimos, embora tivessem Jesus, duvidavam se ele era suficiente e buscavam conhecimento extra e experiências místicas para se tornarem mais espirituais. No entanto, descobriram que nada além de Jesus Cristo poderia satisfazer suas necessidades espirituais.
Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Apesar de relutantes em admitir, constantemente buscando mais, quando já recebemos abundantemente graça, força, luz, paz e amor de Deus. Foi-nos prometida graça suficiente. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, então, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Bom, superamos momentos difíceis através de Cristo, que é a nossa força. Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Foi-nos dado uma paz que excede todo o nosso entendimento. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vejam o que Yeshua deixou para nós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Recebemos abundante amor em nossos corações. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que realmente precisamos é entender o que já nos foi dado em Jesus. Versículo 17 e 18. Bom, eu quero que você leia esses versículos para entender os mistérios de Deus. A gente precisa receber diretamente dele o que necessitamos. Paulo ora para que recebam o espírito de sabedoria e revelação, buscando que compreendam plenamente sua posição e possessões em Cristo Jesus. Ele pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais e entenderem tudo que Jesus fez por eles na salvação. No versículo 18, Paulo ora para que os crentes tenham seus olhos espirituais iluminados, ou seja, para que recebam entendimento e clareza espiritual. Este entendimento lhes permitirá compreender duas coisas principais: a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos céus. A esperança que Deus oferece através do chamado para segui-lo, que é a promessa de vida eterna, e a transformação que começa agora e se completa na eternidade. Com relação às riquezas, as maravilhosas bênçãos e a herança gloriosa que Deus reserva para todos os que são seus, os santos. Isso inclui tanto bênçãos espirituais presentes quanto a futura herança eterna nos céus. Ele ora para que Deus ilumine suas mentes, permitindo-lhes entender a esperança que foram chamados, as gloriosas riquezas de sua herança com os santos e a imensurável grandeza do poder de Deus em seus fiéis. Paulo quer que o povo de Deus baseie sua vida na verdade da palavra de Deus, não apenas em sentimentos e emoções. Colossenses 3,16 destaca que quando a palavra de Cristo habita em nós abundantemente, nós somos capacitados a compreender até as profundezas de Deus e a sua aplicação em nossa vida diária. Assim, a Bíblia se torna prática em nossa vida diária quando nossos corações, nossas mentes são guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Essa verdade é exemplificada aí no episódio dos 2 discípulos que caminhavam com Jesus na estrada para Emaús, lá no dia da sua ressurreição. Seus corações ardiam enquanto ele falava com eles, mas eles não viram até que seus olhos foram abertos. Assim acontece comigo e com você. Existem algumas verdades que nós ouviremos, mas nunca acreditaremos nelas ou as compreenderemos até que o Espírito de Deus nos dê a capacidade de compreendê-las. Paulo ora para que eles sejam capazes de compreender os mistérios da eleição, da predestinação, da adoção, da redenção, do perdão, da sabedoria, da nossa herança em Jesus. E também
a da obra seladora do Espírito Santo. Essas verdades resumem um misterioso plano de Deus e não podem ser compreendidas sem a ajuda do Espírito de Deus. Caso contrário, elas permanecerão um mistério para a sua mente. Paulo quer que eles entendam os mistérios espirituais do plano de Deus. Deus quer que os crentes entendam a esperança do seu chamado, as riquezas da glória da sua herança. O destino do crente é ser transformado à imagem de Jesus e alcançar a plenitude de Cristo. Compreender essa verdade transforma nossas vidas, pois veremos todas as bênçãos e desafios como parte do plano de Deus para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Além disso, há promessas ainda maiores no futuro e o Espírito de Deus nos revela essas verdades eternas. Versículos 19 e 20, Paulo continua a sua oração pelos crentes em Éfeso. Ele destaca a grandiosidade desse poder divino através da ressurreição e exaltação de Cristo. No versículo 19, ele fala sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Ele quer que os crentes compreendam a magnitude e a excelência desse poder que está disponível para ele. Sobre nós, os que cremos. Esse poder não é um conceito abstrato ou distante. Ele está especificamente direcionado aos crentes, aqueles que têm fé em Cristo. Bom, o versículo 20, ele manifestou em Cristo, né? O poder de Deus, ele foi demonstrado de maneira suprema através de Yeshua, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é o maior exemplo do poder de Deus. Ele trouxe Jesus de volta à vida após a morte, vencendo o pecado e a morte, pondo Jesus à sua direita nos céus. Não apenas Deus ressuscitou Jesus, mas também o exaltou, colocando-o à sua direita nos céus. Este é um lugar de honra e autoridade máxima recebida por Yeshua. Estar à direita de Deus simboliza a posição de poder e governo absoluto. Ao entender e confiar nesse poder, os crentes podem viver de forma vitoriosa e plena, sabendo que o poder de Deus está constantemente em ação em suas vidas, guiando-os, sustentando-os em todas as circunstâncias. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A nossa oração deve ser para que Deus nos ajude a aproveitar esse poder minuto a minuto. Versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Olha só, isso se refere às várias classes de seres espirituais e autoridades, tanto celestiais quanto terrestres. Yeshua, Cristo, Jesus, está acima de todos eles. Está acima de todo nome que se nomeia. Jesus é superior a qualquer outro nome ou título que possa existir, seja no presente ou no futuro. Nenhuma autoridade ou poder pode se comparar à grandeza e à supremacia de Cristo. Não só neste século, mas também no vindouro. A autoridade de Cristo não é temporária, é eterna. Versículo 22, sujeitou todas as coisas a seus pés. Essa expressão significa total domínio e controle sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Não é apenas governante de toda a criação, mas ele é especificamente o cabeça da igreja. Ele é a autoridade suprema sobre a igreja. Versículo 23, que é o seu corpo. A igreja é descrita como o corpo de Cristo. Significa que os crentes são unidos a Cristo de maneira muito íntima, assim como as partes do corpo estão ligadas entre si à cabeça. A igreja é a plenitude de Cristo, o que significa que ela é o meio pelo qual a presença de Cristo é manifestada ao mundo.
Cristo preenche e completa a igreja, e através da igreja ele cumpre seus propósitos e realiza sua obra em todas as coisas e em todas as pessoas. Paulo, então, enfatiza que nosso foco deve estar em Jesus Cristo. Ele ressuscitou e está acima de todos os poderes terrenos e espirituais. Jesus é o cabeça e a plenitude da igreja, nossa autoridade e intimidade. Devemos honrá-lo, servi-lo e testemunhar dele ao mundo. Ao entender quem ele é e quem somos nele, somos levados à adoração e à gratidão pela sua graça. Paulo intercedeu para que pudéssemos compreender o plano de Deus, o poder de Deus e a pessoa de Deus. Ele desejava que todos entendessem os mistérios, o poder e a majestade do Senhor. Essa era a vontade dele para mim e para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus.